Imagina um homem destruído pela dor, comprando um lugar abandonado só para se esconder do mundo. Até que num dia qualquer, ele encontra uma mulher sem teto com 2 bebês nos braços, vivendo nas ruínas que seriam seu refúgio. Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade no interior do Brasil há muitos anos. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com seu coração de um jeito que você nunca imaginou. Era início de 1893, no interior do Paraná, numa região de terra vermelha e mata fechada que ainda estava sendo desbravada por colonos e aventureiros. A vida era dura, as distâncias eram enormes e as pessoas viviam isoladas em pequenas propriedades espalhadas pela floresta. Foi nessa época que Antônio Ferreira, um homem de 38 anos, tomou a decisão mais desesperada da sua vida. Ele ia comprar um barraco velho e abandonado no meio do nada, longe de tudo e de todos, e se trancar lá dentro até a dor passar ou até ele morrer, o que viesse primeiro. Antônio tinha sido um homem diferente antes da tragédia. A 1,10 m de altura, com mãos grandes acostumadas ao trabalho pesado, ele era conhecido na região como um sujeito trabalhador e honesto. Tinha uma pequena serraria que herdou do pai, cortava madeira da floresta e vendia para construtores da cidade. Não era rico, mas vivia bem. E tinha Rosa, sua esposa de 15 anos de casamento, a mulher que ele amava desde os 20 anos de idade, quando a viu pela primeira vez na festa de São João da Vila. Rosa era tudo para Antônio. Pequena, de cabelos pretos e olhos que brilhavam quando sorria, ela transformava qualquer lugar em lar. Não tiveram filhos, algo que pesava no coração de ambos, mas Rosa sempre dizia que Deus sabia o que fazia e que eles tinham um ao outro, e isso era suficiente. Antônio concordava, porque ter Rosa ao seu lado era tudo o que ele precisava para ser feliz. Mas a febre tifosa não escolhe quem leva. Em 2 semanas, Rosa passou de uma mulher saudável e cheia de vida para um corpo frágil que ardia em febre, delirando, chamando por Antônio mesmo quando ele estava ali ao lado segurando sua mão. Ele viu a mulher que amava definhar, viu a luz se apagar daqueles olhos que tanto brilhavam, até que numa madrugada fria de maio ela simplesmente parou de respirar. O enterro foi num sábado chuvoso. Antônio ficou parado ao lado do caixão de madeira simples, sem conseguir chorar, sem conseguir falar, sem conseguir acreditar que aquilo estava acontecendo. As pessoas da vila vieram prestar condolências, disseram as palavras de sempre, falaram que o tempo cura, que Deus sabe o que faz, que Rosa estava num lugar melhor. Mas Antônio não ouvia nada, apenas olhava para aquele buraco na terra vermelha onde iam colocar a mulher da sua vida. Nos meses seguintes, Antônio tentou continuar. Acordava, ia para a serraria, trabalhava mecanicamente, voltava para casa à noite. Mas a casa estava vazia, o silêncio era ensurdecedor. Cada canto guardava lembranças de Rosa. A cozinha onde ela fazia aquele bolo de fubá que ele tanto gostava. O jardim onde ela plantava suas flores. A cadeira onde ela se sentava para costurar ao fim da tarde. Era insuportável. Antônio começou a beber. Não muito, mas o suficiente para adormecer a dor por algumas horas. Parou de cuidar da casa, parou de cuidar de si mesmo. A barba cresceu desgrenhada, as roupas ficaram sujas, os olhos perderam qualquer brilho. As pessoas começaram a se preocupar. Seu Mateus, o dono da venda, tentou conversar com ele algumas vezes, mas Antônio só respondia com monossílabos e saía. Foi então que Antônio decidiu. Não conseguia mais ficar naquela casa, naquela vila, naquele lugar cheio de memórias. Precisava ir embora, se esconder, desaparecer. Vendeu a serraria para um primo que sempre quis ter o negócio. Vendeu quase tudo que tinha na casa, ficando apenas com o essencial. E com o dinheiro da venda, foi até a cidade procurar por alguma propriedade isolada, algum lugar onde pudesse se trancar e deixar o mundo passar. Foi num sábado de manhã que Antônio ouviu falar do barraco.
Estava na praça da cidade quando escutou dois homens conversando sobre uma propriedade abandonada que ninguém queria comprar. Era um lugar amaldiçoado, diziam, onde um tropeiro havia morrido de forma misteriosa anos atrás. Ficava a quase 2 dias de viagem da cidade, no meio da mata, sem vizinhos por quilômetros. Ninguém se interessava porque era longe demais, isolado demais, assustador demais. Para Antônio, era perfeito. Ele procurou o dono das terras, um fazendeiro que havia herdado aquela região de um tio, e fez uma oferta. O homem aceitou na hora, feliz por se livrar daquela propriedade que só dava despesa. Assinaram os papéis num tabelião, Antônio pagou em dinheiro e 3 dias depois estava partindo numa carroça velha puxada por 2 cavalos, levando apenas roupas, ferramentas, alguns mantimentos e uma garrafa de cachaça. A viagem foi longa e solitária. Antônio passou por vilas pequenas, atravessou rios, entrou cada vez mais fundo na mata. As estradas eram precárias, cheias de buracos e pedras, e várias vezes ele teve que descer para ajudar os cavalos a puxar a carroça. À noite, dormia ao relento, olhando para as estrelas, pensando em Rosa, sentindo o vazio crescer dentro do peito. No segundo dia de viagem, já era final da tarde quando Antônio finalmente avistou o barraco. Ficava numa clareira cercada por árvores altas, longe de qualquer caminho principal. Era uma construção baixa e torta, feita de madeira velha e barro, com um telhado de sapé todo esburacado. A porta estava pendurada por uma dobradiça só, e as janelas não tinham vidro, apenas buracos na madeira. Antônio desceu da carroça e ficou parado olhando para aquele lugar. Era pior do que imaginava, mas era exatamente o que queria. Um lugar para morrer por dentro, longe dos olhos de todos. Ele amarrou os cavalos numa árvore, pegou um lampião a óleo e caminhou até a porta do barraco. Empurrou com cuidado e a madeira rangeu alto. O cheiro de mofo e umidade era forte. Antônio levantou o lampião e olhou ao redor. O chão era de terra batida, coberto de folhas secas, galhos e fezes de animais. Havia teias de aranha em todos os cantos. Alguns móveis quebrados apodreciam num canto. Era desolador. Perfeito. Antônio estava prestes a voltar para buscar suas coisas na carroça quando ouviu um som. Um som fraco, abafado, vindo do fundo do barraco. Ele parou, o coração disparando. Era um choro, o choro de um bebê. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo essa história? Fico curioso para saber até onde essas histórias chegam. Antônio congelou, segurando o lampião com força. O choro continuou, agora acompanhado por outro, ligeiramente diferente. 2 bebês chorando. Com o coração batendo forte no peito, ele avançou em direção ao fundo do barraco, onde havia uma divisória improvisada feita de tábuas velhas. Quando contornou a divisória, a luz amarelada do lampião revelou uma cena que ele nunca esperaria ver. Uma mulher jovem estava agachada no chão, com 2 bebês nos braços, tentando desesperadamente acalmá-los. Ela estava de costas, mas ao ouvir os passos de Antônio, virou-se bruscamente, os olhos arregalados de terror puro. Antônio viu uma moça muito jovem, não mais que 22 anos, com o rosto sujo de terra, cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre os ombros, roupas rasgadas que mal a cobriam direito. Os bebês nos seus braços eram pequenos, provavelmente tinham poucos meses e choravam com fome. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada, apenas se encararam, ambos em choque total. Foi Antônio quem quebrou o silêncio, a voz saindo rouca. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" A jovem apertou os bebês contra o peito, como se quisesse protegê-los. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas havia algo além do medo neles. Havia desespero absoluto. "Por favor, Senhor", ela disse, a voz trêmula. "Por favor, não nos expulse." "Não temos para onde ir. Não temos nada." Antônio deu mais um passo à frente e a moça recuou, encostando-se na parede de madeira podre. Ele levantou a mão livre num gesto de paz. "Calma, não vou fazer nada. Só quero entender o que está acontecendo."
A jovem respirou fundo, tentando controlar o choro que ameaçava explodir. Um dos bebês começou a chorar mais forte, e ela automaticamente começou a balançá-lo, um gesto que parecia natural, maternal. Meu nome é Cecília, ela disse finalmente, a voz quase um sussurro. Cecília Alves, estou morando aqui há 1 mês. Morando aqui? Antônio olhou ao redor incrédulo. Neste lugar? Cecília assentiu, as lágrimas agora escorrendo livremente pelas bochechas sujas. Não tinha outro lugar. Minha família me expulsou quando descobriram que eu estava grávida. Meu pai disse que eu havia envergonhado todo mundo. Me jogou na rua com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem nada. Antônio sentiu um aperto no peito. Colocou o lampião numa pedra próxima e se agachou, ficando na altura dela. E o pai das crianças? Cecília riu, mas não havia alegria naquele som. Era um riso amargo, cheio de dor. Fugiu. Quando soube que eu estava esperando o filho, desapareceu. Era um mascate que passava pela região vendendo tecidos. Fez 1000 promessas, disse que ia voltar para casar comigo. Eu acreditei, fui idiota. Os bebês continuavam chorando e Cecília tentava desesperadamente acalmá-los, mas estava fraca demais. Antônio percebeu que ela tremia, provavelmente de frio e fome. Quando foi a última vez que você comeu? Cecília hesitou, como se tivesse vergonha de admitir. Anteontem, consegui pegar alguns ovos de um galinheiro abandonado que encontrei na mata, mas não posso ir longe daqui. Tenho medo de me perder, e com os bebês... Sua voz falhou. Antônio ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Ele havia vindo para aquele lugar para se esconder da dor, para ficar sozinho, para se isolar do mundo. E agora encontrava uma mãe desesperada com 2 bebês famintos, morando nas ruínas que ele havia comprado. O que deveria fazer? Expulsá-la? Mandá-la embora no meio da noite, com 2 crianças pequenas, sem comida, sem abrigo, sem nada? Ele olhou para os bebês. Eram gêmeos, pelo que parecia. Um menino e uma menina, se as roupas improvisadas indicavam alguma coisa. Tinham o rosto avermelhado de tanto chorar, os punhos minúsculos apertados. E Antônio sentiu algo se mover dentro dele, algo que ele pensava estar morto desde que Rosa partiu. Espera aqui, ele disse, levantando-se. Não saia, vou buscar comida. Cecília o olhou com uma mistura de desconfiança e esperança. O senhor não vai me expulsar? Antônio parou na porta improvisada e olhou para trás. Não esta noite. Preciso pensar no que fazer, mas primeiro você e essas crianças precisam comer. Ele saiu do barraco e foi até a carroça. Entre os mantimentos que havia trazido, pegou um pedaço de carne seca, alguns pães, uma garrafa de leite de cabra que havia comprado na última vila e um cobertor grosso. Voltou para dentro e entregou tudo para Cecília. Os olhos da jovem se arregalaram ao ver a comida. Ela colocou os bebês cuidadosamente no chão, sobre alguns panos velhos que havia improvisado como cama, e pegou o pão com mãos trêmulas. Comeu com uma voracidade que partiu o coração de Antônio. Era claro que ela estava morrendo de fome há dias. Enquanto Cecília comia, Antônio improvisou uma mamadeira com um pano limpo embebido em leite e deu para ela alimentar os bebês. Os pequenos sugaram o leite com desespero e aos poucos o choro foi diminuindo até cessar completamente. Quando Cecília terminou de comer, ela olhou para Antônio com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela disse, a voz carregada de emoção. Obrigada por não me expulsar. Obrigada por nos dar comida. Eu não sei como agradecer. Antônio acenou com a cabeça, sem saber o que dizer. Ele pegou o cobertor e estendeu sobre ela e os bebês. Descansa, amanhã a gente conversa. Ele saiu do barraco, pegou alguns cobertores da carroça e improvisou um lugar para dormir ao relento, perto dos cavalos. A noite estava fria e ele ficou muito tempo acordado, olhando para as estrelas, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Tinha vindo para aquele lugar para fugir da dor, para morrer por dentro longe de todos. E agora estava dividindo o espaço com uma completa estranha e 2 bebês recém-nascidos. O que Rosa pensaria disso? A pergunta ficou sem resposta enquanto Antônio finalmente adormecia, exausto pela viagem e pelas emoções do dia.
Agora já aproveita e deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque a história só está começando e você não vai querer perder o que vem por aí. Quando o sol nasceu, Antônio acordou com o som de movimento vindo do barraco. Esfregou os olhos e se levantou, sentindo cada músculo do corpo doer. Dormir no chão duro não era mais para sua idade. Caminhou até a entrada do barraco e viu Cecília tentando acender uma fogueira com galhos secos. Os bebês dormiam tranquilos num canto, embrulhados no cobertor que ele havia dado. "Bom dia", disse Antônio, a voz ainda rouca do sono. Cecília se virou assustada, mas ao vê-lo relaxou um pouco. "Bom dia, senhor. Eu estava tentando fazer um fogo para esquentar água. Pensei que o senhor pudesse querer um café." Antônio ficou surpreso. Depois de tudo que ela havia passado, a primeira preocupação dela era fazer café para ele. "Pode me chamar de Antônio. Senhor me faz parecer mais velho do que já sou." Cecília sorriu timidamente. Era a primeira vez que Antônio via um sorriso no rosto dela, e ele percebeu que, por baixo da sujeira e do sofrimento, ela era uma jovem bonita. "Eu sou Cecília, mas isso o Antônio já sabe." Eles passaram a manhã em silêncio trabalhoso. Antônio começou a avaliar o estado do barraco, vendo o que seria necessário para torná-lo minimamente habitável. Cecília ajudou como pôde, carregando galhos, limpando o chão, organizando os poucos pertences que Antônio havia trazido. Ao meio-dia, quando pararam para comer, Antônio finalmente tocou no assunto que precisava ser discutido. "Cecília, eu preciso ser honesto com você. Eu comprei esse lugar para ficar sozinho, para me afastar de tudo e de todos. Não esperava encontrar ninguém aqui." Cecília baixou a cabeça, preparando-se para o inevitável. "Eu entendo. O senhor quer que a gente vá embora, não é isso?" Antônio suspirou. "Ou melhor, eu deveria querer. Seria o mais sensato. Mas não posso te mandar embora com 2 crianças pequenas sem ter para onde ir." Cecília ergueu os olhos, esperançosa. "Então? Então estou propondo o seguinte. Você pode ficar aqui enquanto eu reformo o barraco. Vai levar algumas semanas, talvez meses. Nesse tempo, você cuida dos bebês, me ajuda no que puder e eu garanto comida e abrigo. Depois disso, a gente vê o que fazer." Lágrimas voltaram a correr pelo rosto de Cecília, mas desta vez eram lágrimas de alívio. "Juro que não vou dar trabalho, vou ajudar em tudo, vou cozinhar, limpar, o que for preciso. E vou manter as crianças quietas para não incomodar o senhor." Antônio acenou com a cabeça, tentando parecer firme, mas por dentro sentia algo diferente. Pela primeira vez em meses, havia um propósito além da dor. Alguém precisava dele. E talvez, apenas talvez, ele também precisasse de alguém. As semanas seguintes trouxeram uma rotina inesperada para aquele lugar abandonado. Antônio acordava cedo, trabalhava na reforma do barraco durante o dia e voltava para a carroça ocasionalmente para buscar mais materiais que havia deixado guardados. Cecília cuidava dos bebês, que ele descobriu se chamarem Lucas e Laura, e aos poucos foi transformando aquele espaço miserável em algo que se parecia com um lar. Ela improvisou uma cozinha numa área externa, sob uma lona que Antônio havia trazido. Limpou o interior do barraco o melhor que pôde, lavou as roupas das crianças num riacho próximo. E todas as noites preparava uma refeição simples, mas honesta para ambos. No começo, eles mal conversavam. Comiam em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Mas aos poucos as palavras começaram a fluir. Cecília contou sua história completa. Como havia crescido numa família de pequenos agricultores, como conheceu o mascate que passava pela região, um homem bonito e cheio de promessas. Como acreditou nele quando disse que voltaria para casar com ela, e como descobriu grávida e sozinha que havia sido apenas mais uma entre muitas. Antônio, por sua vez, falou de Rosa, de como se conheceram numa festa da igreja, de como construíram uma vida juntos, de como a doença a levou sem piedade, e de como a dor ainda doía como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Foi numa dessas conversas, numa noite fria de junho, que Cecília fez uma pergunta que pegou Antônio de surpresa.
O senhor ainda a ama? Antônio estava remexendo as brasas da fogueira com um graveto. Parou, o olhar perdido nas chamas dançantes. Sempre vou amar Rosa, ele disse finalmente. Ela foi a única mulher que eu amei, mas o amor não impediu que ela morresse, e não impede que a vida continue, por mais que eu queira que pare. Cecília ficou em silêncio por um momento, depois disse suavemente: minha mãe costumava dizer que quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela. Na época eu não entendia. Mas agora, vivendo aqui, com o Senhor nos ajudando, eu começo a entender. Antônio olhou para ela. Pela primeira vez, percebeu como Cecília havia mudado naquelas semanas. O rosto não estava mais sujo e abatido. Os cabelos, agora limpos, caíam em ondas castanhas sobre os ombros. Os olhos tinham recuperado um brilho de esperança. E havia uma força nela que ele não tinha notado antes. Você é uma boa mãe, Antônio disse de repente. Essas crianças têm sorte de ter você. Cecília corou e desviou o olhar. Eu só faço o que posso, mas eles merecem mais. Merecem um pai, um lar de verdade, não esse barraco no meio do nada. O barraco está ficando melhor, Antônio disse, um esboço de sorriso nos lábios. Em mais alguns meses, vai ser uma casa de verdade. Mas não será a nossa casa, Cecília disse baixinho. É sua casa. E quando a reforma acabar, vai querer ficar sozinho. Eu entendo, já fizemos nosso acordo. Antônio não respondeu. Mas naquela noite, deitado sob as estrelas, enquanto Cecília e as crianças dormiam dentro do barraco, ele percebeu algo que o assustou. Não queria mais ficar sozinho. Os meses passaram e o barraco se transformou. Antônio havia consertado o telhado, reforçado as paredes, construído uma porta nova e até adicionado uma divisória interna para criar 2 cômodos separados. O lugar ainda era simples, mas agora era sólido, seguro e confortável. Cecília, por sua vez, plantou uma pequena horta ao lado da casa, usando sementes que Antônio trouxe de uma vila distante. Tomates, alface, cenouras, coisas simples que faziam diferença nas refeições. Ela também aprendeu a fazer pão, e o cheiro da massa assando no pequeno forno de barro que construíram juntos enchia o ar todas as manhãs. Lucas e Laura cresciam saudáveis e barulhentos. Já conseguiam sentar sozinhos, balbuciavam sons incompreensíveis e sorriam sempre que Antônio chegava. Ele havia se acostumado a brincar com eles ao fim do dia, fazendo caretas que os faziam rir, carregando-os no colo enquanto Cecília preparava o jantar. Era uma vida simples, uma vida que Antônio nunca havia planejado, mas era uma vida que aos poucos estava curando as feridas que Rosa havia deixado. Foi num domingo de setembro, quase um ano após a morte de Rosa, que tudo mudou. Antônio havia decidido ir até a vila mais próxima buscar mantimentos. Era preciso fazer a viagem ocasionalmente, e ele sempre evitava os domingos, porque sabia que a praça da igreja ficava cheia. Mas desta vez não teve escolha. Precisava de farinha, sal, óleo e algumas ferramentas que só poderiam ser compradas na venda do seu Jacinto. Chegou à vila no meio da manhã. A missa já havia terminado e os moradores se agrupavam em pequenos círculos na praça, conversando, trocando notícias. Antônio amarrou os cavalos numa árvore e caminhou em direção à venda. Sentia os olhares sobre ele, ouvia os sussurros, mas ignorou. Estava acostumado. Desde que se isolou, as pessoas falavam. Diziam que ele havia enlouquecido, que havia se tornado um eremita. Mas o que Antônio não sabia era que os rumores haviam crescido, e a razão para isso estava na venda, conversando com seu Jacinto. Era Dona Palmira, a parteira da vila, uma mulher de 55 anos, baixinha, rechonchuda, conhecida por seu bom coração, mas também por sua língua afiada. Ela havia passado perto do barraco de Antônio algumas semanas atrás, voltando de um parto numa fazenda distante. E viu fumaça saindo da chaminé, viu roupas de bebês secando no varal. E através da janela viu uma jovem cozinhando enquanto 2 crianças pequenas engatinhavam pelo chão. Dona Palmira não perdeu tempo. Voltou para a vila e espalhou a notícia como quem espalha brasas em palha seca.
Antônio Ferreira, o respeitável viúvo, estava vivendo em pecado com uma mulher jovem. Tinha 2 crianças no barraco. Havia desonrado a memória da falecida esposa antes mesmo de 1 ano ter passado. Quando Antônio entrou na venda, o silêncio caiu como uma lâmina. Seu Jacinto, um homem de 60 anos com bigode grisalho e barriga proeminente, parou de organizar as mercadorias e olhou para Antônio com uma expressão estranha. Antônio, ele disse, a voz cuidadosa, não esperava te ver por aqui hoje. Preciso de mantimentos, Antônio respondeu, colocando uma lista de papel no balcão. Está tudo aí. Seu Jacinto pegou a lista, leu, mas não se moveu para buscar os itens. Em vez disso, olhou ao redor, viu que Dona Palmira e mais algumas mulheres estavam na entrada da venda, claramente ouvindo tudo, e decidiu falar. Antônio, preciso te fazer uma pergunta, e peço que seja honesto comigo. Antônio franziu a testa. Que pergunta? É verdade que você está morando com uma mulher no barraco? Uma mulher jovem com crianças? O sangue de Antônio congelou. Como eles sabiam? Ele havia sido tão cuidadoso em manter distância da vila, em não dar motivos para fofocas. E se for verdade? Antônio perguntou, a voz saindo mais fria do que pretendia. Dona Palmira não aguentou e entrou na conversa, aproximando-se com passos decididos. Se for verdade, Antônio Ferreira, então você é um homem sem vergonha. Nem 1 ano faz que Rosa morreu e você já está vivendo em pecado com outra, e ainda por cima com bastardos. Antônio sentiu a raiva subir como lava. Cuidado com o que diz, Dona Palmeira. Ou o quê? Vai me bater? Vai me calar? Como calou sua consciência? Ela cruzou os braços sobre o peito. Todo mundo aqui sabe o que você está fazendo. É uma desonra, uma vergonha. Outras pessoas começaram a se aglomerar na entrada da venda. Alguns concordavam com Dona Palmira. Outros pareciam apenas curiosos, ansiosos por mais drama. Antônio respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não devo satisfação a ninguém sobre o que faço na minha propriedade. Mas deve a Deus! A voz trovejante veio da praça. Era o padre Domingos, um homem alto e magro de 45 anos, com cabelos escuros penteados para trás e olhos severos. Ele caminhou em direção à venda com passos firmes, a batina preta esvoaçando ao vento. Padre, Antônio disse, tentando manter o respeito na voz. Com todo o respeito, isso não é assunto da igreja. Tudo que envolve pecado é assunto da igreja, Antônio, e o que você está fazendo é pecado. Está vivendo em concubinato, desonrando a memória de sua falecida esposa e dando mau exemplo para toda a comunidade. Eu não estou vivendo em concubinato, Antônio disse entre dentes. Estou apenas dando abrigo a uma moça que não tinha para onde ir. Uma moça? Padre Domingos arqueou uma sobrancelha. Uma moça solteira, com filhos bastardos, morando sozinha com um homem viúvo? E você espera que as pessoas acreditem que não há nada de errado nisso? Acreditem no que quiserem, eu sei a verdade. A verdade, disse o padre, a voz aumentando para que todos ouvissem, é que você precisa mandar essa mulher embora imediatamente, ou se casar com ela perante Deus e tornar essa situação legítima. Mas continuar assim, vivendo em pecado, é inaceitável. Antônio olhou ao redor e viu os rostos das pessoas. Julgamento, condenação, curiosidade mórbida. Ninguém estava do seu lado, ninguém queria entender. Padre Domingos, Antônio disse, a voz baixa mas firme. Eu respeito a igreja, sempre respeitei, mas a decisão sobre o que fazer com minha vida é minha, não sua. Sem esperar resposta, ele pegou a lista de volta do balcão, virou-se e saiu da venda. Os sussurros explodiram atrás dele como uma onda, mas Antônio não olhou para trás. Montou num dos cavalos e cavalgou de volta para o barraco, o coração batendo com fúria e confusão. Quando chegou, já era tarde da tarde. Cecília estava sentada na porta do barraco, costurando uma roupa para Lucas. Ao ver a expressão de Antônio, ela levantou-se imediatamente. O que aconteceu? Antônio desceu do cavalo e o amarrou. Por um longo momento, ficou de costas para Cecília, tentando encontrar as palavras.
Eles sabem, ele disse finalmente. A vila inteira sabe que você está aqui. O sangue fugiu do rosto de Cecília. Como? Não sei. Alguém deve ter visto. E agora estão dizendo que estamos vivendo em pecado. Que estou desonrando a memória de Rosa. Cecília sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se pesadamente no chão, a costura caindo de suas mãos. Eu sabia que isso ia acontecer. Sempre acontece comigo. Onde quer que eu vá, o julgamento me segue. Antônio virou-se e viu as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Cecília, não. Não, ela disse, levantando-se rapidamente. Eu não vou deixar que te arrastem na lama por minha causa. Você tem uma reputação, uma vida. Eu não vou destruir isso. O que você está dizendo? Estou dizendo que vou embora amanhã de manhã. Vou pegar as crianças e ir para outra cidade. Talvez Curitiba. É grande, ninguém me conhece lá. E como vai sobreviver? Como vai cuidar de 2 bebês sozinha numa cidade grande? Não sei, Cecília gritou, a voz quebrando. Mas vou dar um jeito, sempre dei. Antônio deu um passo em direção a ela, mas Cecília recuou. Cecília, espera, não precisa fazer isso. Precisa sim, e você sabe disso. Você veio aqui para ficar sozinho, lembra? Para fugir da dor, e eu só trouxe mais problemas. É melhor assim. Ela entrou no barraco e começou a juntar as poucas coisas que tinha. Antônio ficou do lado de fora, paralisado, a mente girando em círculos. O padre tinha razão numa coisa. Aquela situação não podia continuar como estava. Era insustentável. Cedo ou tarde, os rumores destruiriam o pouco que restava da sua reputação. E Cecília seria sempre vista como a concubina, as crianças como bastardos. Mas a ideia de deixá-la ir, de vê-la partir com Lucas e Laura para um destino incerto, era insuportável. Por quê? Quando foi que aquela estranha que ele encontrou num barraco abandonado se tornou tão importante? Quando foi que aquelas crianças, que nem eram suas, se tornaram parte da sua vida? E então Antônio percebeu algo que vinha negando há meses. Ele não queria que Cecília fosse embora. Não porque sentia pena dela, não porque era caridoso, mas porque em algum momento durante aqueles meses de convivência ele havia se apegado, havia começado a cuidar, havia começado a sentir novamente. E talvez, apenas talvez, isso não fosse uma traição a Rosa. Talvez fosse exatamente o que Rosa teria querido para ele. Que ele vivesse, que ele fosse feliz, que ele não passasse o resto da vida chorando sobre um túmulo. A decisão se formou na mente de Antônio com a clareza de um raio iluminando o céu noturno. Ele entrou no barraco. Cecília estava embrulhando roupas das crianças num pedaço de pano, as lágrimas ainda molhando seu rosto. Cecília, para! Não adianta tentar me convencer, eu já decidi. Eu também decidi. Cecília parou e olhou para ele. Decidiu o quê? Antônio respirou fundo. Casa comigo. Silêncio. O mundo inteiro pareceu parar. Cecília ficou olhando para Antônio como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. O quê? Casa comigo, Antônio repetiu, a voz mais firme agora. Se vamos ser julgados de qualquer forma, que seja por algo real. Case-se comigo, Cecília. Deixa eu ser o pai dessas crianças. Deixe a gente transformar esse barraco num lar de verdade. Antônio, você está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Cecília balançou a cabeça, confusa, emocionada, assustada. Mas você não me ama. Você ainda ama Rosa. E eu não posso ser um substituto para alguém que você perdeu. Antônio deu mais um passo em direção a ela e pegou suas mãos. Eu sempre vou amar Rosa. Isso é verdade. Mas isso não significa que não posso aprender a amar de novo. Você tem sido luz na minha escuridão, Cecília. Você e essas crianças me trouxeram de volta à vida. E talvez isso seja amor. Talvez não seja o mesmo amor que senti por Rosa, mas é real e é suficiente. Cecília começou a chorar novamente, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de algo que ela não sentia há muito tempo: esperança.
Você tem certeza? Porque se for apenas por piedade. Não é piedade, Antônio disse firmemente. É escolha. Eu estou escolhendo você. Estou escolhendo essas crianças. Estou escolhendo recomeçar. Cecília soluçou e jogou-se nos braços de Antônio. Ele a segurou com força, sentindo a fragilidade dela, mas também a força. Essa mulher havia sobrevivido ao abandono, à rejeição, à fome, à solidão. Ela era mais forte do que parecia, e juntos eles seriam mais fortes ainda. No dia seguinte, Antônio e Cecília voltaram à vila. Dessa vez, não havia nada a esconder. Antônio marchou direto até a igreja, com Cecília ao seu lado e os bebês nos braços dela. O padre Domingos estava no confessionário quando Antônio bateu na porta da sacristia. Ao sair e ver o casal à sua frente, o padre franziu a testa. Antônio, pensei que tivéssemos encerrado nossa conversa ontem. Viemos pedir que o senhor nos case, Antônio disse sem rodeios. O padre piscou, surpreso. Casar? Você e ela? Sim, eu e Cecília Alves. Queremos nos casar o mais rápido possível. Padre Domingos olhou de Antônio para Cecília, avaliando. Cecília manteve a cabeça erguida, mesmo sentindo o peso do julgamento. Entendo. Bem, há procedimentos a seguir, proclamas a publicar. É preciso anunciar o casamento 3 domingos consecutivos para dar chance de alguém se opor. 3 semanas? Antônio balançou a cabeça. Não precisa ser antes? As regras da igreja são claras, Antônio. Então case a gente sem as proclamas. Pode fazer isso, é sua prerrogativa. Apenas em casos excepcionais. Este é um caso excepcional, Antônio disse. A vila inteira está falando de nós. Cada dia que passa, a reputação de Cecília é mais destruída. Case a gente logo, padre, é o certo a fazer. Padre Domingos suspirou. Ele não gostava de quebrar protocolos. Mas Antônio tinha razão. Arrastar aquilo por mais 3 semanas só tornaria as coisas piores. Muito bem. Mas terão que fazer uma confissão completa, ambos, e assumir o compromisso perante Deus de que esse casamento é sério, não apenas uma formalidade para calar línguas. É sério, Antônio disse, olhando para Cecília. Muito sério. Cecília assentiu, apertando os bebês contra si. Eu juro, padre, juro que vou ser uma boa esposa e vou honrar esse homem por toda a minha vida. Padre Domingos acenou com a cabeça. Então voltem aqui no próximo domingo. Farei a cerimônia após a missa. E que Deus abençoe essa união. A notícia do casamento se espalhou pela vila como fogo. Alguns ficaram chocados. Outros, especialmente as mulheres mais velhas, torceram o nariz e disseram que era uma vergonha. Mas houve também aqueles que secretamente acharam bonito. Um viúvo dando uma chance a uma moça abandonada. Um homem abrindo seu coração novamente. No domingo seguinte, a igreja estava cheia. Não porque todos apoiavam o casamento, mas porque ninguém queria perder o espetáculo. Um viúvo de 38 anos se casando com uma moça de 22, mãe solteira de gêmeos, era material para fofocas durante meses. Antônio chegou cedo, vestindo o único terno que possuía, o mesmo que usara no enterro de Rosa. Doía vestir aquela roupa, mas era o que tinha. Cecília chegou minutos depois, carregando Lucas e Laura. Ela usava um vestido simples que havia costurado às pressas, de tecido branco barato, mas estava limpa, penteada e tinha uma flor branca no cabelo que Antônio havia colhido para ela naquela manhã. Não havia convidados de Cecília. Ela não tinha família que a quisesse. Mas alguns conhecidos de Antônio compareceram, mais por respeito a ele do que por aprovação. A cerimônia foi breve. Padre Domingos conduziu o ritual com seriedade, fazendo ambos repetirem os votos tradicionais. Quando chegou a hora de Antônio dizer aceito, sua voz foi firme e clara. Cecília, por sua vez, disse aceito, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando os bebês que não paravam de se mexer. Não havia anéis, não havia festa, mas quando o padre Domingos os declarou marido e mulher e Antônio beijou a testa de Cecília com ternura, algo mudou. Um peso foi levantado, uma nova história começou.
Ao saírem da igreja, os rostos das pessoas eram uma mistura de aprovação relutante e julgamento silencioso. Mas Antônio não se importava mais. Ele tinha feito sua escolha e estava em paz com ela. No caminho de volta ao barraco, agora oficialmente sua casa, Antônio parou a carroça no alto de uma colina de onde se podia ver a propriedade ao longe. Aquele lugar, ele disse para Cecília, era onde eu fui para morrer por dentro. Mas você transformou ele no lugar onde eu voltei a viver. Cecília pegou a mão de Antônio e a apertou. E você me deu algo que eu achei que nunca teria, uma família, um lar, um nome. Eles voltaram para casa enquanto o sol se punha, pintando o céu de dourado e vermelho. Lucas e Laura dormiam tranquilos no colo de Cecília. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio sentiu algo além da dor. Sentiu esperança. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas. Antônio formalizou a adoção de Lucas e Laura, dando-lhe seu sobrenome. Agora eram Lucas Ferreira e Laura Ferreira, crianças legítimas, com um pai que as amava como se fossem suas. Cecília se adaptou rapidamente ao papel de esposa. Ela administrava a casa com eficiência, cozinhava refeições deliciosas com o que tinham e cuidava das crianças com dedicação absoluta. Mas mais do que isso, ela trouxe alegria para aquele lugar. Cantarolava enquanto trabalhava, ria das travessuras dos gêmeos e aos poucos foi derretendo as barreiras que Antônio ainda mantinha ao redor do coração. A intimidade entre eles cresceu naturalmente. Não foi instantâneo, não foi explosivo. Foi suave, como uma planta crescendo em solo fértil. Antônio começou a procurar a companhia de Cecília, não apenas por necessidade, mas por vontade. Conversavam longamente à noite, depois das crianças dormirem. Compartilhavam sonhos, medos, memórias. Foi numa noite de inverno, 4 meses após o casamento, que tudo mudou entre eles de forma definitiva. Estava muito frio e Antônio havia construído uma segunda cama no cômodo principal para ele dormir, mantendo a primeira para Cecília e as crianças. Mas naquela noite, Lucas estava inquieto, chorando com cólica, e Cecília não conseguia acalmá-lo. Antônio levantou-se e ajudou. Ele pegou o menino no colo, caminhou com ele pelo quarto, cantarolou uma canção que sua própria mãe cantava quando ele era criança. Aos poucos, Lucas se acalmou e adormeceu. Quando Antônio foi colocar o bebê de volta na cama, seus olhos encontraram os de Cecília. E ali, no silêncio daquela noite fria, com uma criança dormindo nos braços dele e outra no colo dela, algo passou entre eles. Não foram necessárias palavras. Antônio colocou Lucas cuidadosamente ao lado de Laura e então estendeu a mão para Cecília. Ela a pegou e ele a puxou suavemente para perto. Ficaram ali abraçados, sentindo o calor um do outro, os corações batendo no mesmo ritmo. Cecília, Antônio sussurrou, eu acho que estou me apaixonando por você. Cecília ergueu o rosto e olhou para ele, os olhos brilhando na luz fraca da lamparina. Só agora percebeu? E então ela o beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessa, de compromisso, de algo que ia além da conveniência ou da compaixão. Era amor. Daquela noite em diante, eles dormiram juntos, não como estranhos cumprindo uma obrigação, mas como marido e mulher de verdade. A intimidade física foi natural, tímida no início, mas crescendo com a confiança. E 3 meses depois, Cecília descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, não havia medo, não havia vergonha, havia apenas alegria. Quando Cecília contou a notícia a Antônio, ele a pegou nos braços e girou com ela, rindo como um jovem. A Lucas e Laura, agora com quase 2 anos, riram também sem entender porquê, mas felizes com a alegria dos pais. A gravidez de Cecília foi tranquila. Antônio cuidou dela como se fosse de cristal, não deixando que ela fizesse trabalhos pesados. Ele contratou uma jovem da vila para ajudar nas tarefas da casa. E aos poucos as pessoas começaram a ver que aquele casamento não era uma farsa, era real. Dona Palmira, a parteira, foi chamada quando chegou a hora do parto.
Ela chegou ao barraco, agora uma casa de verdade, com telhado novo, paredes caiadas, janelas com vidro e uma varanda na frente onde as crianças brincavam. "Meu Deus, Antônio", ela disse ao entrar, "você transformou esse lugar." "Cecília transformou", ele corrigiu, "eu só fiz o trabalho braçal." O parto foi rápido, Cecília era forte e seu corpo já sabia o que fazer. Quando o bebê nasceu, um menino saudável de pulmões poderosos, Antônio estava ao lado dela, segurando sua mão. Dona Palmira colocou o bebê nos braços de Cecília e sorriu. "Parabéns! Vocês têm um filho lindo." Antônio olhou para aquele pequeno ser que era seu filho de sangue, e depois para Lucas e Laura que dormiam no outro cômodo, e não sentiu diferença alguma. Eles eram todos seus filhos, todos igualmente amados. "Como vamos chamá-lo?" Antônio perguntou. Cecília olhou para o bebê, depois para Antônio. "Paulo. Vamos chamá-lo de Paulo, porque ele é o recomeço." Antônio beijou a testa de Cecília. "Paulo Ferreira, perfeito." Os anos seguintes trouxeram mais filhos. Mais 2 meninas, Rosa e Ana, nasceram nos anos seguintes. A casa precisou ser expandida, mais quartos foram construídos. Antônio investiu tudo naquela propriedade que havia comprado para ser seu túmulo de vida, mas que se tornou seu recomeço. A vila, aos poucos, aceitou a família. Ainda havia aqueles que sussurravam sobre os bastardos que Antônio havia adotado, mas a maioria das pessoas viu que Lucas e Laura eram crianças felizes, bem educadas, amadas, e que Antônio e Cecília eram um exemplo de como o amor pode surgir das cinzas da tragédia. Padre Domingos, que no início havia sido tão duro, tornou-se um amigo da família. Ele batizou cada um dos filhos biológicos de Antônio e Cecília, e sempre dizia que aquele casamento era uma prova de que Deus escreve certo por linhas tortas. Lucas e Laura cresceram a verdade sobre suas origens. Cecília nunca escondeu deles que Antônio não era seu pai biológico, mas desde pequenos eles chamavam Antônio de pai, porque era isso que ele era. E quando cresceram, desenvolveram uma lealdade feroz por ele, porque sabiam que Antônio os havia escolhido quando ninguém mais os queria. Lucas se tornou um jovem forte e trabalhador, ajudando Antônio na propriedade. Laura era inteligente e estudiosa, sempre com um livro nas mãos, sonhando em ser professora. Paulo herdou a personalidade tranquila do pai. Rosa tinha o espírito aventureiro da mãe. E Ana era a mais nova, mimada por todos, mas com um coração de ouro. A casa, que antes era um barraco abandonado, se tornou um lar cheio de vida, risadas, discussões, alegrias e tristezas. Era barulhenta, era caótica, era imperfeita. Era perfeita. 20 anos depois daquele dia em que Antônio encontrou Cecília com 2 bebês nos braços, ele estava sentado na varanda da casa. Já com 58 anos, os cabelos completamente grisalhos, o corpo marcado pelo trabalho, mas os olhos ainda brilhantes. Cecília, agora com 42 anos, ainda bela, mas com algumas rugas no canto dos olhos e fios grisalhos começando a aparecer, sentou-se ao seu lado. "No que está pensando?" ela perguntou. Antônio olhou para o quintal, onde os netos já começavam a aparecer. Lucas havia se casado há 2 anos e tinha um filho. Laura estava noiva de um professor da vila vizinha. "Estava pensando em Rosa", Antônio disse honestamente. Cecília não se ofendeu, nunca se ofendia quando ele mencionava a primeira esposa. E o que estava pensando sobre ela? Que ela ficaria feliz por mim, por você, por tudo isso. Ele gesticulou para a casa, as crianças, a vida que haviam construído. Rosa era generosa, ela teria amado você, teria amado essas crianças. Cecília pegou a mão de Antônio e entrelaçou os dedos. "Eu gosto de pensar que ela nos trouxe juntos, que foi o último presente dela para você, uma segunda chance." Antônio virou-se e olhou para Cecília. Realmente olhou, vendo não apenas a mulher que ela era agora, mas a jovem assustada que havia encontrado naquele barraco abandonado. A mãe desesperada com 2 bebês nos braços. A esposa corajosa que enfrentou o julgamento de uma vila inteira. A companheira que transformou sua escuridão em luz. "Você sabe que eu te amo, não sabe?" Antônio disse.
Cecília sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar. Eu sei, e você sabe que eu te amo também. Como isso aconteceu? Antônio perguntou, meio para si mesmo. Como a gente foi parar aqui, juntos, felizes, quando tudo parecia impossível? Acho que às vezes, Cecília disse pensativamente, Deus coloca pessoas no nosso caminho, não por acaso, mas porque precisamos ser salvos. E às vezes, ao salvar alguém, acabamos nos salvando também. Antônio assentiu. Era verdade. Ele havia pensado que estava salvando Cecília, mas na realidade, ela havia salvado ele. Havia salvado um homem que estava morrendo por dentro, que havia desistido da vida, que havia comprado um barraco abandonado para se esconder do mundo. E ela transformou aquele lugar e aquele homem em algo novo, algo vivo, algo cheio de amor. Eles ficaram ali na varanda, de mãos dadas, enquanto o sol se punha e as crianças brincavam no quintal. Antônio pensou que talvez essa fosse a definição de felicidade. Não era perfeição, não era ausência de dor, era isso. Era construir algo bom a partir das cinzas. Era escolher amar novamente mesmo quando o coração está partido. Era abrir a porta quando o destino bate, mesmo não sabendo o que vai encontrar do outro lado. Era um barraco abandonado que se transforma em lar. Era uma mulher sem esperança que se torna esposa e mãe. Era um homem viúvo que aprende a viver novamente. Era a vida. Pura, simples, imperfeita, mas incrivelmente bela vida. E essa foi a história de Antônio e Cecília, dois corações despedaçados que se encontraram no lugar mais improvável. Será que foi o destino ou apenas o acaso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que existe um propósito maior nessas coincidências da vida? E me conta também, de que cidade você está assistindo? Fico curioso para saber até onde essas histórias chegam. Se você gostou dessa história, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações. Suas interações ajudam essas histórias a chegarem a mais pessoas que precisam acreditar que sempre existe uma nova chance. Um abraço e até a próxima história!